gente, mais uma vez aqui com vocês, com muitas novidades. Continuamos no mês de novembro e é por isso que já nós vamos bater um papo aqui com ele que é vereador, médico, Silmar Fortes, que veio fazer um convite para você que está em casa. É isso mesmo, a Câmara Municipal literalmente embarcou nessa proposta, nessa campanha, porque os homens também precisam procurar orientações médicas. Claro, cuidar da saúde. Então, já também nós vamos bater esse papo aqui com o vereador Silmar Fortes, que veio fazer um convite para vocês. E poesia, como é bom, né, falar de poesia. Muito bem. Está saindo do forno um livro de Elizabeth Grebner, ela que agora se aventurou na arte de poetar, vamos dizer assim, e ela está aqui para fazer um convite para você também para o lançamento do seu livro. Então, já a nossa querida Elizabeth Grebner, companheira de trabalho da Rádio Imperial de Petrópolis, estará aqui conosco. Também, ao vivo e a cores, doutora Kátia Carrano, ela que é psicóloga, dando continuidade a esse papo em relação à importância dos homens também cuidarem da saúde, inclusive saúde emocional. Que aí rola um preconceito. Será? Ela já vai falar isso pra gente. No nosso quadro Memórias com Sabor, quem se aventurou essa semana? A própria Silvana Coelho. Pois é, um tomatinho confitado pra lá de bom que eu vou ensinar para você e que, nossa, é tudo de bom. Eu sou suspeita, mas vale a pena conferir. Em Conhecendo Petrópolis, Joaquim Eloy em algum lugar da cidade, não conto nem sobre tortura, porque você vai ter que ficar ligadinho para saber onde esteve o nosso querido professor Joaquim Eloy. Antes de eu bater esse papo com a doutora Kátia Carrano, que já está aqui conosco, eu quero também dar uma notícia maravilhosa, principalmente para os moradores do bairro Mosela. Mais um armazém do grão sendo inaugurado no próximo dia 24. O bairro Mosela esperou por isso durante muito tempo. E por que eu reverencio a marca Armazém do Grão? Primeiro, porque é uma empresa genuinamente petropolitana. Eles investem na mão de obra da nossa cidade. Em cada bairro, literalmente, nós encontramos um armazém com qualidade. Enfim, você precisa conferir. Dia 24, as portas estarão abertas a partir de 10 da manhã para o público em geral. E você da Mosela é que vai ser aí o grande contemplado. E agora, conforme eu anunciei, nós estamos aqui com a doutora Kátia Carrano, ela que é psicóloga e veio falar desse tema. Hoje eu estou enrolada, né, gente? Deus que me livre. Enfim, desse tema bastante pertinente. Doutora Kátia, seja bem-vinda mais uma vez. Silvana hoje está meio enrolada, né? Nada, que isso, confusão danada. Doutora, conforme eu falei, né, esse mês todo nós estamos aqui falando a respeito da campanha, né, da saúde do homem, Novembro Azul. O outubro é dedicado às mulheres. Então, semana passada nós tivemos com o Dr. Kennedy Carneiro falando sobre isso e hoje chamamos você aqui para falar dessa questão a respeito de mitos e verdades. Os homens ainda resistem a falar das emoções, doutora? Ainda. Mudou. Melhorou, está melhorando, tanto que a gente já tem um mês dedicado a isso, né? Já é uma grande novidade e a gente está começando a prestar mais atenção nisso e isso reflete as mudanças que vêm acontecendo. Mas ainda existe essa resistência, infelizmente, ainda existe por conta de todo o preconceito, de todo o mito de que o homem precisa ser o mais forte, de que o homem, para ser o mais forte, precisa evitar algumas atitudes, não pode chorar, não pode pedir ajuda e essas coisas acabam prejudicando. E levando a outras doenças. Sim. Quando nós não cuidamos da emoção, é mais ou menos isso? Sim, com certeza, porque do mesmo jeito que a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente, do coração, das emoções, da saúde mental e psíquica. E se a gente acaba rechaçando todas essas emoções e não deixando o choro acontecer, isso precisa ir para algum lugar. Não tem como simplesmente fazer uma mágica e isso desaparecer. Então, isso acaba se refletindo na saúde física. E aí vem algumas doenças ou alguns sintomas que acabam prejudicando o homem na sua totalidade. Essa história de homem que é homem não chora, eu acho que cada dia que passa isso tem sido
realmente assim esquecido, né? Acho que as pessoas estão cada vez buscando mais qualidade e, em função disso também. O preconceito diminuiu um pouquinho em relação às emoções? Diminuiu, mas ainda menos do que a gente gostaria. Ainda existe entre a cultura, a criação, ainda existe essa dificuldade das pessoas perceberem que não vai ter um prejuízo se ela ensinar para o filho que pode chorar, se o pai falar, o pai até deixar o filho perceber e vê-lo chorando. Porque não adianta só você não falar para o filho, não, ó, homem não chora. Mas se você nunca viu seu pai chorando, se você nunca viu seu irmão chorando, se você nunca viu nenhuma figura masculina importante para você chorando, como que você vai entender que os homens também têm essa facilidade de expressar as suas emoções? E o choro é uma das expressões das emoções. Mas não é só o choro, né? Normalmente a mãe fala mais eu te amo, ou expressa mais com carinho, né? ou xinga mais, briga mais, exatamente. E muitas vezes a gente ainda ouve que a figura masculina é um pouco mais afastada, um pouco mais fria. E existe a desculpa de, é porque eu trabalho muito, é porque eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo. Mas é uma desculpa. É uma desculpa, né? Desculpa. Agora, ligado a isso também, né? Lógico que existe aí uma dificuldade financeira generalizada hoje no nosso país, as pessoas estão perdendo empregos e com isso os homens têm essa tendência também de segurar mais a onda e não levar o problema até a família? Ou não? Ou o homem já está também chegando em casa e tendo esse diálogo, doutora? Às vezes ele consegue dividir um pouco mais, depende muito já de como é a dinâmica familiar. Se já tem mais uma pessoa na família que colabora, se as tarefas já são mais divididas, se a mulher também faz alguma coisa e tem alguma colaboração financeira, então isso já facilita. Agora, quando o homem ainda ocupa aquela posição de que ele é o provedor absoluto da família e que sem ele a família vai passar por dificuldades financeiras irrefutáveis, aí é muito mais difícil, porque ele carrega esse peso em cima dele, né? Eu já recebi alguns homens no consultório com a queixa de que não conseguem chorar. Exatamente essa queixa. E aí, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão morreu, e mesmo nessas situações, ele não consegue expressar a emoção. E depois de um tempo de terapia, a gente consegue fazer isso se modificar, esse padrão comportamental ir aos poucos se diluindo. E às vezes ele passa 3, 4 sessões só chorando. Quer dizer, não é o choro da última perda ou não é o choro do último problema. É um choro de uma vida inteira. Para onde isso estava indo? Isso tem que ir para a saúde do homem em algum lugar. E às vezes vai para as veias coronárias e assim sucessivamente. Não é porque a pessoa não extravasa. Exatamente. Então, qual a sugestão para esses homens que estão nos assistindo? Que, aliás, aqui nos bastidores teve um que até brincou e falou assim, mas as mães não ensinam os homens a chorar. Então, eu não sei se a sugestão são para as mulheres, ou para os homens, ou para os pais. Doutora? Eu acho que a sugestão é para todo mundo, né? Porque as mulheres eu já começo a ver esse movimento de ensinar os filhos de uma outra maneira, né? Não tem mais aquela história de que prendam as suas cabras, que meu bode está solto, né? Isso, graças a Deus, está mudando, está se modificando. Então, tem sim uma responsabilidade grande na educação. Mas isso não quer dizer que os homens que já foram educados e já são adultos não possam modificar isso, né? É importante pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é sinal de força. Precisa força para pedir ajuda. Então, a gente precisa parar de associar o pedir ajuda, porque ir a um médico, você está pedindo ajuda. Ir a um terapeuta, você está pedindo ajuda. Ir ao psicólogo, você está pedindo ajuda. E isso é um sinal de força, é um sinal de que você quer, né? Exatamente, que você quer se manter firme, quer se manter cuidando da sua família, quer se manter cuidando de si, quer se manter vivaz, feliz. Então, isso é um sinal de força, não é um sinal de fraqueza. Precisa a gente parar de associar a ajuda
a emoção, o choro com a fraqueza. E se um dia a gente não tiver 100% forte, não tem problema, a gente pode ficar 90, pode ficar 70, no dia seguinte a gente pode ficar 60, a gente se permitir não estar bem naquele dia. Isso é muito importante. Aí a gente consegue vivendo diferente. Mas então, assim, no caso especificamente do homem, ainda existe então esse preconceito maior, né? Dele se despir e realmente ter DR quando tiver que ter, que é a famosa discussão na relação, é levar os problemas para casa. Queria que você desse essas dicas, assim, de primeira mão. Primeiro, procurar ajuda, né? Sim. Quando se faz necessário. Mas também no dia a dia, em relação a isso, o que a pessoa pode fazer para estar melhorando isso? Para amenizar, pelo menos, doutora? Eu acho que o diálogo é a melhor história para isso. Ele precisa falar, principalmente com as pessoas mais próximas, que isso está acontecendo, que ele está tendo algum tipo de dificuldade e que, mesmo que essa dificuldade seja de pedir ajuda em algum aspecto. E as pessoas que estão ao redor também têm esse preconceito. Então, muitas vezes, a pessoa, o homem quer discutir a relação, quer ter uma DR, e a mulher reclama. Porque a própria mulher, às vezes, não consegue encaixar isso no papel do homem. Então, é preciso também não só o homem ter uma mudança de atitude, mas a mulher também perceber que esse papel é diferente, que não precisa ter um papel específico para o homem e um papel específico para a mulher. Que o papel dos dois é fazerem o outro feliz, né? Dá certo, né? Exatamente. Aquela história, seja a história familiar, seja profissional. Mas eu tenho visto muito, doutora, eu tenho acompanhado, eu não sei se é porque, por conta do mercado de trabalho, as mulheres hoje assumindo outras posições, eu particularmente encontro muitos homens, amigos, maridos de amigas, com a famosa alma feminina. É isso mesmo, é a impressão minha? Sim, tem melhorado bastante. Ainda tem alguns resquícios, mas a gente vê hoje os filhos cuidando muito mais, os pais cuidando muito mais dos filhos, participando mais ativamente, fazendo alguns afazeres domésticos, dividindo as tarefas. Isso tem melhorado bastante. Mas, às vezes, em algumas questões um pouco mais profundas, como essa questão, por exemplo, de procurar uma ajuda emocional ou de gostar de ver um filme mais romântico, nessas questões ainda existe um pouco de resistência, mesmo naqueles homens que estão mais abertos, que são mais emocionais, mas não mais como era antigamente, com certeza. Deu uma boa melhorada. Sim, mas em relação à terapia, eles ainda estão resistindo? Tem aparecido bem mais. O número de homens hoje em terapia tem melhorado bastante, até porque o número de homens doentes emocionalmente, principalmente com ansiedade e depressão, tem crescido muito. Porque essa emoção, como eu falei, tem que ir para algum lugar. E normalmente ela reverte nesse tipo de sintoma. Então, isso tem melhorado. Mas o homem geralmente procura quando ele já está numa situação muito crítica ou já está num ponto onde ele não precisaria ter sofrido tanto para chegar até lá, né? Ele poderia estar sofrendo menos se ele tivesse procurado ajuda antes. E esses homens que estão em casa se enchendo de coragem nesse exato momento, sensibilizado aqui com esse nosso papo, que caso queira conversar com você, doutora, tem alguma maneira, tem um telefone para contato? Sim, tem. Pode entrar em contato pelo telefone da clínica. Pode até falar ali, ó, olhando para ali, ó. Que é o 22310018, na clínica Maurício Baix, ou pode me mandar um e-mail pelo PC Kátia Carrano, Kátia com C, @gmail.com, e a gente marca um papo e conversa. Aliás, doutora Kátia Carrano é a próxima convidada do Amigos do Coração, né? Que acontece dia 1º. Com muito prazer. Aproveitando, falando aqui, Amigos do Coração, que é esse projeto voltado aí à autoajuda de pacientes cardíacos, que tem à frente aí doutor Renato de Souza, garoto propaganda, nosso querido Joenes, comunicador.
E a doutora Kátia vai estar lá no próximo dia 1º, às 5 da tarde, não é isso, doutora? 5 da tarde. Ministrando a palestra no Colégio Santa Catarina. Já fica aqui o convite. Sim, eu também. espero que bastante desses homens apareçam. Aproveitando, né? É um bom momento para a gente falar da saúde, né? A saúde como um todo é muito importante. Aqui, você volta aqui? Com certeza. Posso usar e abusar? Pode, estou aqui para isso. Tá bom, doutora. É Fica aqui um pouquinho prazer. conosco. Agora eu vou chamar o professor Joaquim Eloy para falar a respeito na nossa cidade. Onde está Joaquim Eloy, esse nosso HD vivo? E já eu volto aqui também com o doutor Silmar Fortes, complementando e fazendo um convite para você que está em casa a respeito da saúde do homem. Mas antes disso, Joaquim Eloy em algum lugar da cidade. Roda o VT. E mais uma vez aqui com o professor Joaquim Eloy, o nosso HD vivo, recapitulando semana passada. Nós estamos, na verdade, na rua Pinto Ferreira. E nós deixamos um dever de casa aqui para o professor para explicar um pouquinho onde precisamente está localizada a rua Pinto Ferreira. A rua Pinto Ferreira. Peraí, professor, viu que passou a moto de novo? Pois é. Sempre passa a moto. É. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Boa tarde para todos. A rua Pinto Ferreira está no centro histórico de Petrópolis. É uma rua que tem fim no prédio da Fábrica São Pedro de Alcântara. Uma rua que foi aberta assim para atender aos moradores da rua. É uma rua de muitas casas interessantes que morou muita gente importante. Inclusive, nós estamos aqui diante do prédio do Monte Líbano, que foi um dos clubes mais tradicionais de Petrópolis. Ele integrava a colônia libanesa, que é muito grande. Era luxuoso. Luxuoso, clube, né? Teve jogo na época do jogo e depois continuou com uma atividade social muito importante e que, infelizmente, o interesse por clubes de hoje foi terminando, foi acabando e ele acabou, o prédio indo a leilão, não sei se foi vendido, está abandonado. Aliás, vale a pena falar que Petrópolis está muito abandonada em termos de conservação dos prédios históricos. Este é um prédio histórico. É um prédio histórico. Tem que ser conservado. E de Monte Líbano, como diz Lucas Lamela, um filósofo, virou Monte Lixo. Pois é. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Estamos diante desse prédio. Em ruínas, né? Bem entristecidos por causa do que está acontecendo. Há pouquíssimo tempo, uma reportagem a respeito de onde funciona a UERJ aqui em Petrópolis, que também, por falta de conservação, está em ruínas. A casa do Barão do Rio Branco, onde foi assinado o Tratado de Petrópolis, uma casa importantíssima em termos da história mundial, continental, e agora está em ruínas. A escola nem pode funcionar lá. Nem é greve de estudante ou invasão de estudante. Aqui não tem condições. O prédio, a prefeitura passou o prédio para o Estado, esse Estado que falido não está cuidando de nada. É lamentável. 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 E assim, o senhor falava até aqui do Monte Líbano, que tem uma história, eu mais jovenzinha, tive a oportunidade de conhecê-lo em perfeito estado. Então, agora hoje em ruínas, né? E para terminar essa nossa passagem por aqui, logo adiante, vizinho ao Monte Líbano, está uma casa histórica Essas imagens antiga, que o Lucas está mostrando. onde residiu o engenheiro Guilherme Pedro de Pinhal, de família tradicionalíssima, o engenheiro de Petrópolis que entrou literalmente pelo cano, porque qualquer entupimento ele entrava pelo cano adentro, viveu 100 anos, uma autoridade em engenharia, em arquitetura, uma figura que morou nessa rua Pinto Ferreira. Foi embora pelo cano, não? Não. Teve a sua dignidade preservada. Normalmente. Menos mal. Semana que vem, temos mais? Mais um pouquinho, cenas dos próximos capítulos, então, por favor. Vamos lá. Eu não sei onde é que estaremos, mas estaremos em algum lugar de Petrópolis. Não em algum lugar do passado, mas em algum lugar de Petrópolis. Ou mais ou menos. E falando do passado. Conhecendo Petrópolis. Apoio Cultural Visu Brasil. Eu sempre tive um estilo próprio de me vestir. Tanto é que eu mesma sempre cuidei do meu visual. Mas aí durante muito tempo eu fiquei refém. Até que agora eu descobri uma loja que tem tudo o que eu preciso, o que eu gosto. Visu Brasil. Vem comigo conferir.
conforme nós anunciamos, nós estamos aqui com o vereador Silmar Forte, reeleito, que fez um belíssimo trabalho no seu primeiro mandato, vai voltando aí agora com a corda toda, com toda a coragem do mundo para continuar esse trabalho. E ele veio também fazer um convite para você aí, ó, aproveitando Novembro Azul. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Primeira vez que eu estou aqui, estou feliz por interagir, né, com o público e convidar para, na sexta-feira, às 9h30, no auditório da Câmara de Vereadores, faremos o terceiro seminário, né, de Novembro Azul, onde a gente faz um debate com técnicos da área, urologista, clínico, um enfermeiro, um professor de educação física, para falar da saúde do homem e como é importante o homem estar se cuidando, já que ele está vivendo mais, todos nós estamos vivendo mais, que possamos viver com qualidade de vida. Isso que a doutora falou aqui, a terapeuta, em relação ao homem ainda ter uma certa resistência, você concorda com isso? Ainda existe essa resistência? Melhorou um pouquinho, né? Melhorou, mas ainda temos que avançar bastante, porque ele, culturalmente, né, a família, a sociedade vê o homem como provedor, o homem aquele pai forte, que não fica doente, que ele está pronto com todas as horas, que tem que estar sempre pronto. E por ele receber essa carga, né, esse peso de não poder, igual eu vi aqui, de não poder chorar, de não poder ficar doente, de não poder faltar ao serviço, isso faz também com que ele sofra. Ele sofre porque, culturalmente, ele foi constituído como um super-homem. Ele tem sexo e tem gênero, e tem masculinidade, tem sexualidade. Então, esse olhar integral, né, sobre o homem é que nós temos que desmistificar a questão do preconceito, a questão do estigma, e dizer que o homem ele é um ser humano, que ele está afeto a sentimentos, a dor, a sofrimento, e que ele precisa ser visto dessa maneira. E ele precisa ter mais acesso aos serviços de saúde. Hoje o homem procura pouco serviço de saúde, até porque culturalmente ele foi constituído como aquela pessoa que não pode adoecer. Será que tem medo, não? Também tem medo ou não? Olha, ou é pela questão de ser rocha? Também. Eu acho o homem meio medroso. Né? E às vezes a gente vê muito isso, é que a companheira fica estimulando ele para que ele possa procurar um serviço de saúde. Eu acho isso legal, né? A esposa, a namorada, a companheira, falar para o homem a importância dele se cuidar, porque eles vão viver a vida juntos. E hoje a gente até tem uma experiência que é o pré-natal do homem. Você já ouviu falar isso? Não, conta pra gente. Ainda que eu tivesse ouvido falar, eu ia querer que você contasse. Então, em alguns lugares já está se avançando para fazer o pré-natal do homem. Ou seja, quando o homem vai acompanhar a mulher no seu pré-natal, que a maioria, isso aconteceu comigo, eu tenho 3 filhos, e eu acompanhei sempre a minha esposa no pré-natal dela. Só que ninguém também perguntou para mim nada sobre a minha saúde. Então, essa é a novidade hoje. Quer dizer, o homem acompanha a sua mulher, o médico está falando com ele, com a sua esposa, conversar com o homem também sobre a sua saúde, sobre alguns problemas ou sobre algumas coisas que ele pode e deve prevenir. Mas isso já está acontecendo no Rio de Janeiro, ou é um projeto em andamento? No município do Rio de Janeiro, já tem algumas unidades básicas de saúde, algumas clínicas da família que fazem o pré-natal do homem. Isso tem dado certo. E tem, assim, feito com que essa clientela ela comece a assumir a paternidade. Porque também se o pai vai lá e ele não é envolvido no pré-natal, depois ele não sabe dar banho no filho dele, ele não sabe trocar a fralda do filho dele, ele não sabe, às vezes, alimentar o filho dele. Então, essa história do pré-natal é aproximar o homem do serviço de saúde, fortalecer a paternidade e fazer também com que ele se cuide e se previna. Sem falar o laço com a sua própria companheira também, né? Que fica mais estreito, porque ele está ali literalmente acompanhando todas aqueles medos, né? Os receios, enfim, e os anseios, eu acho que facilita bastante também. E é muito legal, né? Eu acompanhei a minha esposa no pré-natal,
Os 2 primeiros foram parto normais. E para mim foi assim uma felicidade. E como foi bom para ela. Ela segurava na minha mão, a gente via assim, né, o apoio, a segurança que ela tinha ali. E no terceiro filho meu, a minha sogra falou assim: você vai entrar, não vai? Eu falei: vou, dona Dulce. Na sala de parto. Já estavam contando com isso, Estavam né? contando com isso. E assim, é muito legal, né? Você está dando apoio à sua esposa, está se cuidando, está fortalecendo esse laço de paternidade e também está se cuidando. Por exemplo, hoje nós sabemos que a sífilis está crescendo. Então, é uma oportunidade do homem também fazer o VDRL, né, Importante. junto com a esposa. Que se tiver os 2 positivos, se cuida dos 2. Se cuida dos 2. Cuida dos Agora, 2. você falou que na sexta-feira nós teremos também a presença de urologista nesse seminário que vai acontecer na Câmara. Semana passada, nós entrevistamos o Dr. Kennedy Carneiro, que é urologista aqui da cidade. E ele também bateu nessa tecla de que ainda existe o preconceito do homem fazer o exame preventivo ao câncer de próstata. Você concorda com isso? Você também percebe isso? Eu concordo. Né? A gente nota-se isso, porque assim, criou-se a cultura também, né, do homem. Parece que esse exame vai, de alguma maneira, diminuir a masculinidade dele, a sexualidade dele. Não é nada disso. Quer dizer, simplesmente vai ter um toque retal, onde o urologista ele faz o toque na próstata para ver se tem alguma malformação, como é que está a morfologia dela, a forma dela. Então, assim, é uma coisa normal, igual a mulher vai todo ano, de 2 em 2 anos, Sim. fazer o preventivo e a mamografia, o autoexame de mama. Quer dizer, mas existe essa questão do machista, né? E a gente sabe que acontece muito isso, essas brincadeiras, você vai lá, vai levar o dedão. Quer dizer, essa cultura, né, é que precisa acabar. Quer dizer, o homem, ele não fazendo isso, ele está levando em risco a sua saúde. Mesmo porque detectando antecipadamente, precocemente, a chance de cura é extraordinária. É extraordinário. Você vê, nós temos aí, esse ano, 62 mil casos de próstata, que estão aí, a incidência vai aparecer. E isso precisa, quanto mais cedo, quer dizer, o diagnóstico precoce, que tem o rastreamento, que é através do PSA, né, do toque, e tem o diagnóstico precoce, é quando você faz o rastreamento, faz o PSA, você faz o toque, identifica alguma diferença, aí pede um ultrassom, confirma com a ressonância, faz a biópsia, aí você faz o diagnóstico precoce. Aí você começa ou tratar ou acompanhar. Mas quanto mais cedo você identificar, fazer o diagnóstico precoce, mais sobrevida você vai ter. Sim, mais qualidade. Mais qualidade você né? vai ter. E esse evento, então, eu queria que você repetisse para a gente quais são esses profissionais que estarão presentes nesse seminário. Ainda que você não diga os nomes, mas a pauta a ser discutida, vamos dizer assim. Então, teremos urologista. Teremos o urologista, o Dr. Rafael Gabris. Teremos um oncologista, que é o Dr. Bernardino. Sim. Teremos um enfermeiro que trabalha com promoção da saúde, Dr. Vitório Veste Neto. Teremos um professor de educação física, professor Farjala, Excelente, Farjala. Teremos uma clínica do Programa de Saúde da Família. Então, acho que nós vamos fazer o debate, e cada um com o seu olhar, porque nós temos o Novembro Azul. Dentro do Novembro Azul, nós temos também o Dia de Combate ao Diabetes, que é 14 de novembro. Sim. A próstata é 17. Então, assim, por isso que o seminário é sobre a saúde do homem. Porque o homem, ele pode ter hipertensão, pode ter o diabetes, pode ter a próstata, pode ter problemas urológicos, né, disfunção erétil, ejaculação precoce. Problema emocional. Ele é sedentário, a saúde mental do homem. Sim. O homem hoje ele comete mais suicídio, porque como ele não vai muito ao serviço de saúde, ele sofre por antecipação. Isso está levando o homem, assim, hoje nas estatísticas, além dele sofrer mais, ele se suicida
O acúmulo mais. de choro, né? O acúmulo de choro. Da falta do choro, melhor dizendo. Então, eu acho, é um debate sobre a integralidade, sobre a saúde do homem. Então, Uma que o homem oportunidade, né? ele possa se cuidar. E o professor de educação física, o homem é sedentário. Bebe, fuma, dirige, acidente de trânsito e violência. Come inadequadamente. Come inadequadamente. O índice, a estatística é maior também nos acidentes de trânsito, nas violências, nos traumatismos. Então, a saúde mental do homem. E essa questão da violência relacionada a álcool e drogas, você vê, ontem, eu não sei, morreram 7 lá na cidade dele, não sei quantos homens, mas com certeza a maioria foi homem. Sim, verdade. Então, assim, esse é o cenário, né, da saúde do homem. Hoje, Petrópolis não tem um programa de saúde do homem implantado. Existe uma portaria desde 2009, criando o programa de saúde do homem. E espero que, nesse novo governo, a gente também possa implantar e fortalecer, estruturar o programa de saúde do lembrar homem. Isso. Né, e juntamente com o programa de saúde do idoso e outros programas. Programa da saúde da mulher, ou seja, trabalhar com a medicina preventiva cada vez mais, não é? Nós vemos aí, eu vejo você de rosa, Silvana, você vê a visibilidade hoje que o Outubro Rosa tem, hoje o acesso que a mulher tem em relação ao preventivo, em relação à mamografia. Fruto de uma é isso que nós campanha, queremos, né? assim. Então, eu estou levantando a bandeira do homem, Isso! assim, no bom sentido, Aham. para que a gente possa viver mais com qualidade, que possamos ter acesso, menos preconceito, mais atividade física, menos medo. Mais choro. Mais choro. Seja mais de alegria, de tristeza. Agora, vamos ver se Novembro Azul também se torna um ícone como a exemplo do Outubro Rosa, né? Por que não? Fazer um barulhão. Então já começa aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer sua presença aqui, mas eu gostaria que você reforçasse esse convite, esse dever de casa para esses homens que estão em casa, que você olhasse ali para aquela câmera e fizesse esse convite para a gente, Silmar. Olha, vocês que estão aí nos vendo e ouvindo, eu faço um convite para que no dia 26, sexta-feira, às 9h30, possamos ir lá debater a saúde do homem, o cuidado que o homem deve ter com a sua saúde, e espero vocês lá, homens, famílias, amigos e todos que queiram comparecer. Será muito bom estar com vocês lá na sexta-feira. Na Grande Câmara abraço. Municipal, não é Na isso? Câmara Municipal. Silmar, volte sempre que tiver novidades, traga aqui pra gente. Conforme eu falei nos bastidores, acompanhe o seu trabalho. Você fez um belíssimo trabalho como legislador. E que ano que vem aí você possa também, nesses próximos 4 anos, fazer valer aí também, mais uma vez aí, a confiança que o povo depositou na sua pessoa. Parabéns. Obrigado, Silvana. Volte sempre. Muito obrigado. Tá bom? E fica aí mais um pouquinho. Você gosta de bolo? Então fica mais um pouquinho. Mas antes de vir o bolo, eu vou chamar, sabe quem? No Memórias com Sabor. Sabe quem foi para a cozinha dessa vez? Silvana Coelho. Pois é. De vez em quando eu invento, né? Então, ó, roda o VT. E hoje, quem vai preparar aqui uma delícia para você que está em casa? Sou eu mesma. De vez em quando eu fico com saudade. Mas, na verdade, eu vou dizer o porquê que eu decidi hoje trazer aqui uma receita bem interessante. A cada chefe que nós conhecemos, cada dica que um passa, uma dona de casa, uma criança, não importa. Os nossos chefes do programa, eu aprendo. Então, com isso, nada melhor do que levar para você aquilo que eu aprendi. E por que eu estou falando exatamente isso hoje? Há pouco tempo nós estivemos com o chefe Tom Correia e ele preparou um hambúrguer maravilhoso que tem o segredo do chefe, obviamente. Mas o que chamou minha atenção foi o que ele preparou, que é o tomate confitado, que na verdade é um tomate em conserva, não é um tomate seco, é um tomate em conserva. E eu fiquei encantada com essa receita. Ele fez o hambúrguer, disse que levava o tomate confitado e nós decidimos apurar esse sabor em casa e deu super certo. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Não bastasse isso, eu aproveitei uma outra dica que foi da nossa boneca maravilhosa, das bibliotecárias, que ela conserva o alecrim
todo ele no azeite. Com isso você pode comprar um raminho de alecrim, não necessariamente plantá-lo, debulhá-lo todo e colocar no azeite e fica ali para o seu uso. Ele fica fresquinho e fica tudo de bom. A receita é a seguinte: nós pegamos tomate, tiramos aquele olhinho dele. Estou facilitando aqui para você que está em casa. Cortamos ele em 4, ó. Pode fazer com tomate cereja, pode fazer também com tomate italiano, não tem problema. Esse aqui é o tomate comum. Aí nós untamos a forma com azeite e colocamos o tomate já lavadinho e tudo. É muito simples. O que você vai fazer agora? Você vai pegar sal. Coloca nele todo, um pouquinho de sal. Aí nós temos aqui alho picado, que você vai assim, ó, distribuir também o alho. Tá vendo? Pode botar a quantidade que você quiser, ele picadinho. Aí nós colocamos o alho também picado em lascas. E agora, é o que eu falei do alecrim, tá vendo? Ele já fica, eu já deixo ele marinadinho. Eu tenho alecrim sempre que eu quero. Já está marinado no azeite. Coloco bastante alecrim. O Lucas já está ali cheio de vontade de experimentar essa delícia. Que você pode utilizar esse tomate confitado no hambúrguer, nas saladas, na torrada. Hoje nós vamos experimentar aqui em casa na torradinha. Já deixei uns ali prontinho para esfriar. O Lucas Lamela está só de olho. Agora eu vou dar uma regadinha com vinagre, bem rapidinho, tá vendo? Ó, só uma regadinha. Finalmente, o azeite que a gente põe de forma generosa. E agora vai ao forno e já eu volto para contar como é que ficou essa delícia. Lucas Lamela, após 45 minutos no forno, é importante lembrar isso para quem está em casa, porque depende de um forno para o outro, tem que ficar olhando. Na verdade ele cozinha, você reparou isso? Uhum. Então, bem bacana. Só que para quem está em casa, TV é magia, eu já havia feito um pote em conserva, estava na geladeira, não vou enganar você que está aí, para que o Lucas pudesse aprovar o tomate confitado. Pelo amor. Queria que você provasse, lembrando que isso pode ser colocado na carne, pode ser colocado na torradinha, que foi o nosso caso aqui, na pizza. Na pizza. Vai ficar bom, hein? Veja aí. O nome é difícil, vamos ver. O nome é se difícil. Se eu comer é fácil, vamos lá. Ficou bom? Fala certo! Eu quero saber se eu tô aprovada. Aham. Eu nem vou comer agora, tô com medo. Não, mas tá bom. Não, tá ótimo. É bom? É que tá me dando crise de riso mesmo. Ele tá dando crise de riso. Você vai conferir agora aí nos nossos erros, que foram 388 passagens, porque tá difícil. A criatura hoje Gostei. tá rindo. Gostou? Não é bom? Vou fazer em casa, vou fazer. Faz pizza, Joga por cima. joga por cima. Não precisa nem de queijo, de nada. De nada, é só o Só confitado. o confitado também. Só falar esse nome já é muito E difícil. o alho também é confitado, é o nome dele. Tá tudo confitado então. Tá tudo confitado. E você que está em casa, ó, fica aí por conta dessa delícia, que é tudo de bom, dominado, confitado. Bom apetite. Valeu. Aí, pessoal de casa, Silvana fazendo. Eu não tô conseguindo. Tá agarrado. Pô, tu colocando no lugar que é muito ruim, cara. Eu seguro tudo. Minha calça tá vai rasgar. Vou segurar uma vez, cara. Na verdade, eu lembrei de um erro teu, cara. Aquele que tu tá tendo crise de Eu não riso. tenho erro, cara. Não, mas aquele é legal voltar no final do ano. Não lembro, não. Aqui em casa, comendo também. Ah, é. Mas também tem coloca um negócio difícil pra caramba. Lucas Lamela, lembrando, né, pro pessoal... Agora eu vou fazer certo. Lucas Lamela, lembrando pro pessoal que tá em casa... Tá de sacanagem. Não tô conseguindo, velho. Pode ir. Lucas Lamela, lembrando o pessoal. Eu não posso te olhar, tem que olhar pra É pro câmera. erro. Senão. Aqui, eu tô com cara de quê? Vai, eu não vou te olhar. Lucas
as lamelas. Vai, Vou agora. fazer direito. Vou comer mais um. Se comer, olha, depois... Memórias com sabor. Apoio cultural Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Hoje eu vou mostrar para você a nova loja do Armazém do Grão, localizada aqui no bairro de Correias. Só para se ter uma ideia, são mais de 80 vagas de estacionamento, são 14 caixas à nossa disposição, serviço de autoatendimento. Ambiente climatizado, uma adega diversificada e uma variedade enorme de produtos. Sabe o que é mais bacana disso tudo? Cerca de 450 empregos foram gerados de forma direta e indireta. E o Armazém do Grão é uma empresa genuinamente petropolitana. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Antes de eu falar dessa delícia de bolo, falar desse café maravilhoso, eu tenho que lembrar você que está em casa. Viram aí a propaganda de Correias, que vocês estão sempre, né, conhecendo esse espaço. Só que a partir desta semana, precisamente a partir do dia 24 de novembro, o bairro Mosela também estará com portas abertas, o novo Armazém do Grão. Isso mesmo. Esta semana, finalmente, a inauguração do Armazém do Grão, que fica no bairro Mosela. Voltando aqui, porque o cheirinho está bom demais. Hoje o bolo é de abacaxi, lá da fábrica de bolo Vó Alzira. Sabe por que de abacaxi hoje? Vou falar. Primeiro, porque é uma delícia. E segundo, que os nossos juízes brasileiros estão aí, ó, descascando um monte de abacaxi para resolver esse problema da corrupção nacional, né? Vou falar disso não. Vou falar de bolo, de abacaxi, da fábrica de bolo Vó Alziras. Assim como também do café favorito, que é o melhor café. Esse dedinho de prosa está bom, mas agora eu quero falar de poesia. Então eu vou pedir o apoio cultural e já já eu volto com ela, Elizabeth Grebner, que veio fazer um convite para você que está em casa. Roda o VT. Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março, 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador, 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida. www.projetomaturidade.com.br. Você que está em casa, olha só, tem que levar a vida com leveza, a arte de escrever, principalmente poesias, não é para qualquer pessoa. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito querida, também colega de trabalho, de profissão, fazemos parte da mesma família que é a Rádio Imperial de Petrópolis, ela que coordena grupos folclóricos alemães na nossa cidade.
Elizabeth Grebner. Seja bem-vinda! Oi, Silvana, obrigada mais uma vez, né, pelo convite, pelo espaço aqui. Eu que agradeço, porque olha só, Roberto, dá licença, mas tem algo nas suas mãos que eu quero ver o que é, entendeu? Porque é o seu livro, né? Saindo do forno. É o meu livro e esse aqui, especialmente com dedicatória ao pastor Mateu. Olha só, A Vida em Outras Palavras. Primeiro, belíssimo título. E do que se trata? Conta pra gente. Silvana, o livro é uma coletânea de poesias que eu escrevi ao longo de 40 anos, mais ou menos, né? Não foi uma produção de agora. Esse livro ele contém poesias que falam dos meus filhos quando eles eram pequenos, com 1 ano, 2 anos, brincadeiras, traquinagens que eu via eles fazendo, escrevia poesias. E aí, com o passar do tempo, nunca tive aquela coisa assim, eu tenho que escrever. Era sempre assim, fluía, eu anotava mais um poema, ia aperfeiçoando. Quase que um diário em forma de poema. Isso, né? E aí comecei a comprar cadernos, um caderno enchia, comprava o outro. E assim foram se juntando 4, 5 cadernos. E aí, quando essa pessoa que deu o título também foi um colega da Rádio Imperial, né? Ele, de vez em quando, ele usava alguns poemas meus para ilustrar algum quadro do programa dele. Pode falar o nome dele. O Jorge Muniz, o saudoso Jorge Muniz. E ele incentivava muito, ele sempre falava, Beth, isso tem que sair da gaveta, né? E um dia ele falou assim, eu posso criar uma capa e pensar no nome? Eu falei, pode. E ele apareceu com esse nome. Com A Vida em Outras Palavras. A Vida em Outras Palavras. Eu achei perfeito, era exatamente isso. Era a minha vida em forma de poesia. E ali falando de amor, falando de filhos, falando de natureza, de Deus, das 2 cidades que eu mais amo. Uma é Petrópolis, onde eu moro, a outra é minha cidade natal, que é Blumenau. Falando dos meus pais, falando de... Tudo em forma de poesia. Tudo em forma de poesia. Mas a pergunta que não quer calar é essa decisão em lançar o livro, né? Você escreve ele há 40 anos. Sim. Mas agora você se encheu de coragem, nós falávamos há pouco aqui da coragem. Sim. Para escrever esse livro, para editar o livro, lançar o livro. De onde veio essa decisão? Primeiro, quando a gente escreve, a gente acha assim, isso não é uma coisa para ser publicada, falta um pouco de autoconfiança, né? Não, isso é uma coisa minha, uma coisa que eu escrevi para mim, um desabafo que eu gosto de ler de vez em quando. Mas quando você começa a ouvir por parte das pessoas, assim, puxa, isso é muito bom, isso não pode ficar na gaveta, né? E aí eu comecei a pensar na possibilidade. Mas viabilizar isso, eu tentei algumas vezes, né? E aí começava e parava, até que apareceu o Marcos. E ele também é merecedor de algumas poesias aí no... Mas eu acho que o que mais me chama a atenção, porque eu ainda não li o livro, quero devorá-lo. E é isso que eu quero que você até reforce para quem está em casa, das pessoas que às vezes têm medo de não realizar. As pessoas engavetam seus projetos, literalmente engavetam. Literalmente. E você é uma mulher empreendedora, Sim. está sempre aí realizando. Mas agora você já plantou uma árvore? Árvore de Natal? Árvore de verdade. Já. Tem filhos e agora o livro. Agora o livro, né? Então, Sim, agora completou. Eu queria que você falasse disso para quem está em casa, para quem tem esse medo, essa vergonha, por conta de, às vezes, não se achar bom o suficiente naquilo que está fazendo. Fala um pouquinho disso, Beth, para quem está em casa. Assim, porque eu passei por isso, eu entendo, né? Eu participei, primeiro, de alguns festivais de poesia, né? Então, a participação dos festivais acaba sendo um termômetro para você, como é que você ficou classificada, ficou entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, entre os 3 primeiros, ou não ficou. Também tudo você vai aprimorando com o passar do tempo. Eu participei de vários festivais, isso há 15 anos atrás, fiquei em primeiro em alguns, em segundo em outros, em terceiro em outros.
participei de livros de poesias que foram publicados, coletâneas, né, o resultado daqueles concursos, onde cada autor participou com 2 ou 3 poesias. Então, tudo isso serviu como termômetro, né? Sim. Mas, assim, eu vou te falar sinceramente, era uma coisa que estava me agoniando, porque a partir da hora que eu comecei a me convencer de que o que eu tinha feito era bom, o fato de não ter realizado, aquilo começou a me incomodar muito. Mais do que ele na gaveta. Sim, porque aí começa a pensar, puxa vida, né? O que vai acontecer um dia? Entre meus filhos, assim, quem mais se interessava sempre por tudo que eu escrevi era o Renê. O Renê chegava em casa de noite, meu filho homem, o único filho homem, e falava assim, você escreveu alguma coisa hoje? Ou onde está o caderno? E ele ia lá, catava o caderno e todo dia ele queria ler o que eu tinha escrito de novo. E aí isso passou a te incomodar agora? Sim, porque não realizar. Porque eu comecei a pensar o que vai acontecer com isso o dia que eu não estiver mais aqui, né? Vai acabar, sei lá, estragando, né? E pelo menos assim está registrado, está à disposição. É um sonho realizado, um grande sonho realizado. Imortalizou-se. Né? E imortalizado, isso aí, né? Então, eu estou orgulhosa de você. Foi assim, tem muita coisa escrita, né, em torno de 400 poemas, mais ou menos. Ali não estão todos, ali tem 180, mais ou menos, 175, eu acho. Porque tem muita coisa escrita em forma de prosa, e aqui eu só quis colocar poesia com rima, né? E quando será esse lançamento? A pergunta que não quer calar. Eu queria que você fizesse esse convite para quem está em casa. Pois eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a gente, né? Pessoas que gostam de literatura, em especial de poesias, né? São poemas bastante sublimes, bastante suaves, bastante reflexivos. Alguns são tristes, outros são alegres. E o lançamento vai ser na sexta-feira agora, dia 25, às 17h30, na Livraria Nobel, que fica ali na 16 de março, 399, no finalzinho da 16 de março, aquela livraria bonita ali. Quero convidar as pessoas para ir lá tomar um cálice de vinhozinho com a gente. E prestigiar. E eu assim, se eu não tivesse do lado de autora, eu adoraria ganhar um livro de poesias de presentes de Natal. Eu ganhei hoje, viu? Você ganhou um. Então, olha só, que coisa boa. Eu estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Muito tempo corre, o pessoal já está fazendo sinal. Você que está em casa não pode perder essa oportunidade, mas principalmente, Beth, pela sua coragem, e tenho certeza que você só faz coisas boas, então não tenho dúvidas que o conteúdo aqui é bom demais. Uma excelente dica aí de presente para você aí nesse período agora. Mas, Beth, além de te agradecer, eu vou lançar outro desafio, que você também tem dotes culinários. Posso invadir aquela cozinha finalmente? Opa, vamos embora. Então, aguardem. Beth, obrigada por ter vindo. E você que está em casa, aguarde cenas dos próximos capítulos, que agora eu vou invadir a cozinha da Elizabeth. Mas sexta-feira, dia 25, às 5h30 da tarde, na Livraria Nobel, na 16. Favor, obrigada. Né? Obrigada, Silvana. Lembrando a você que está em casa, que nossa reprise às segundas-feiras, 9h30 da noite, às quartas-feiras, 9h da noite, sexta-feira, 11 da manhã, a qualquer momento na nossa programação. Ou você acessa o site, lembra que eu falei que tinha novidade? Pois mudou. www.silvanacoelho.com.br. Ficou mais fácil ainda. silvanacoelho.com.br é o nosso site, você encontra tudo lá, inclusive o programa Oi Gente, o programa Viver Bem, tudo que tem direito, projeto Maturidade, tudo formatadinho, especialmente para você que está em casa. silvanacoelho.com.br ou na fanpage do Viver Bem, no Facebook. Estou indo embora. Não sente saudade, porque eu volto. Tchau, gente!